Olá! Hoje a Utilidade Pública da TV Câmara vai falar sobre um assunto muito sério, que a gente vê nas manchetes dos jornais, mas também faz parte da rotina de muitas famílias, em muitas casas, em toda a sociedade. Maus tratos na infância. Para conversar com a gente sobre esse tema, a gente está recebendo a Priscila Zanluc Moreira, que é psicóloga do CRAME de Botucatu e atua diretamente no projeto CRAME na Escola. Obrigada por conversar conosco e eu gostaria de começar pedindo para que você explicasse um pouco para o nosso público o que é o CRAME e o que é o projeto CRAME na Escola, como vocês estão organizados aqui no nosso município. Agradeço primeiramente por cederem esse espaço na TV Câmara para conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. O CRAME é uma entidade que está em Botucatu desde 1988, né? Mais de 30 anos, muito tempo já. E nós atendemos crianças e adolescentes que têm os seus direitos violados, né? Se trata de um trabalho com assistência integral, essas famílias em situação de vulnerabilidade. As crianças e os adolescentes têm direito à saúde, à educação, ao lazer, à segurança, né? E quando eles não têm esses direitos preservados, são violações. E é esse tipo de demanda que o CRAME atende hoje. Negligência, violência física, a violência psicológica. E fora isso, nós recebemos também denúncias de casos de violência sexual. Nós trabalhamos muito com a família dessas crianças e desses adolescentes, porque tem que ser um trabalho em conjunto, né? A violência, muitas vezes, ela ultrapassa gerações. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. E para a gente quebrar esse ciclo, só é possível trabalhando com essas famílias, na reabilitação dessas famílias, em ações de prevenção. E nesse sentido, surgiu também o CRAME na Escola. O CRAME na Escola é um projeto que eu tenho desde 2002. E desde então, são realizadas palestras, principalmente no mês de maio, né, devido ao Dia Nacional do Enfrentamento da Exploração e Abuso Sexual da Criança e do Adolescente, e são realizadas palestras nas escolas. Atualmente, o CRAME atende 11 escolas, entre municipais e estaduais. E nessas palestras nós abordamos as crianças em relação à prevenção, de como identificar uma violência, né, como pedir ajuda se a criança identificar que está passando por uma situação de violência. E esse trabalho ele se torna muito importante porque, infelizmente, muitas dessas violências, não só a sexual, mas a física, a psicológica, elas estão muito presentes na família, e é importante que a criança tenha consciência disso, né? E a gente tem uma demanda imensa, infelizmente é uma violência que ocorre muito mesmo, então é um trabalho muito importante que o CRAME vem desenvolvendo aqui na cidade de Botucatu. Quando você fala sobre a demanda, apesar de não haver talvez números ainda, vocês percebem esse aumento no pedido de ajuda? Realmente nós não temos ainda dados concretos, números em relação. Mas se sabe que com os índices de desemprego, principalmente, né, os índices de violência tendem a aumentar também. E as violências, elas ocorrem muito no ambiente intrafamiliar, da família. Então, com o desemprego subindo, as situações de vulnerabilidade aumentam. No nosso caso das nossas crianças, muitas delas estão inseridas em projetos sociais, por já serem famílias em situação de vulnerabilidade, elas são assistidas por outros serviços. E nessa pandemia, muitos serviços tiveram que modificar a forma como trabalhavam, né? Os projetos sociais, principalmente, eles fecharam, tiveram que assistir de outra forma as suas crianças e os seus adolescentes, né? E ali era um ambiente bem seguro para eles também. Então, nós vemos muitas quebras de vínculo, né? Tanto com nós, no ambiente da escola, quanto esses projetos sociais, que
são redes de apoio importantes, que quando as crianças têm algum problema, eles costumam contar com essas redes de apoio, né? A nossa demanda enquanto CRAME na escola é grande, porque as crianças, muitas vezes, eles têm um vínculo com o professor, né, com uma coordenadora, com uma diretora, e isso chega até nós devido a esse vínculo. Né? E com essa quebra de vínculo, embora tenham ainda as denúncias, a gente acredita que com o retorno de tudo, de todos os serviços, esses números tendem a aumentar, porque possivelmente as situações de violência estão muito veladas dentro de casa, né? Infelizmente, né? Infelizmente é uma realidade que a gente tem acompanhado. Você falou já, né, que as crianças se queixam ou fazem as denúncias, mas as denúncias também podem vir por outras pessoas, por adultos, podem chegar até vocês de outras formas. Então, eu gostaria, para a gente encerrar, que você falasse, quem tiver alguma suspeita de maus tratos, e aí de qualquer natureza, pelo que você já falou, né? Pode ser violência física, negligência, abandono, abuso sexual, violência física, psicológica. Então, como é que faz para denunciar? E a que os adultos devem estar atentos nesse momento para que possa, talvez, ser a rede de apoio que você falou que é tão importante para superar esse problema que é tão desafiador, né? Os adultos, eles têm que estar atentos aos sinais, né? As crianças, às vezes é uma criança alegre, que brinca bastante, e ela começa a ficar mais fechada, mais quietinha, né? Às vezes é uma criança que tem hábitos alimentares normais, mas começa a comer compulsivamente ou não come mais, né? Agressividade, agitação, né? Quando há uma regressão, criança fazendo xixi na cama, por exemplo, né? Dificuldade nesse controle. Então, eu acho que mudanças bruscas de comportamento podem ajudar a identificar esses tipos de violência. E fora isso, marcas, né? Se a criança tem um afastamento social, às vezes é uma criança, um adolescente que tem um círculo social bacana, da família, dos amigos, de algum grupo da igreja, do projeto social, e tem esse afastamento. Então, tudo isso pode ser um indício de que ela está passando por uma situação de violência. É muito importante instruir a criança ou adolescente, ter esse diálogo, orientar do que é a violência, porque muitas pessoas, às vezes, têm a percepção que você não falar, ou você falar, aliás, estimula a curiosidade nessa parte sexual, quando, na verdade, isso previne que um abuso aconteça. Nós falamos de formas diferentes com cada grupo. Então, tudo isso é um trabalho para que a criança consiga identificar que ela está passando por uma situação ruim, se ela de fato passar. E com isso ela peça ajuda. E quando é assim, nós precisamos denunciar, tá? Hoje nós contamos com um CRAME para denúncia, que é o 38826555. Temos também o Conselho Tutelar e nós podemos denunciar também no Disque 100, tá? Esses 3 telefones nós garantimos o sigilo. Eu acredito que o que nós não podemos é ser coniventes com isso, porque quem silencia é conivente com isso, né? E nós temos que proteger as nossas crianças e os adolescentes. Aqui em Botucatu tem um suporte super bacana para acolher essas vítimas, né? Nós recebemos essas denúncias e nós direcionamos para os serviços adequados para acompanhar essa família, para ter todo o suporte psicológico para essa criança e para o adolescente. Então, eu acho que cabe à população também nos ajudar. Obrigada, Priscila. Então, com esse pedido de ajuda e com essa fala clara sobre a importância de acompanhar e de cuidar das nossas crianças e adolescentes, a gente encerra mais esse Utilidade Pública da TV Câmara. Você pode rever esse conteúdo no YouTube da Câmara e também na nossa programação da TV. Eu sou Adriana Ribeiro e a gente se encontra por aqui.